Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui para trazer aquela palavra maravilhosa para você que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança e de alento aos corações. A lei de Moisés ou Jesus? O que você prefere? Então nós temos a oportunidade, meus queridos, de hoje decidir o que nós queremos. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos, glória a Deus. O versículo de hoje para a nossa reflexão está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 3, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o Encontro de Jovens. Domingo, às 20h07, temos o Encontro da Família. Segunda-feira, às 20h07, temos o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o Encontro de Oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro nas escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro de uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Atos, capítulo 11, versículos do 5 ao 10, com o título Lei de Moisés ou Jesus? Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na presença do Senhor, sendo usado pelo Senhor para trazer uma palavra de alento aos corações dos meus irmãos que estão espalhados vamos usar uma redundância, nos 4 cantos dessa terra, nos 6 continentes da terra, nos 195 países do globo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Márcia, que tem dado a sua contribuição, né, a evangelista Márcia, que está dando a sua contribuição para nós chegarmos a todos os lugares da terra. Ela tem disposto no coração essa oportunidade para fazer essa doação do seu tempo. E eu quero agradecer e fazer a menção honrosa aqui. Também fazendo menção honrosa a o Daniel, né? Daniel, que completou 12 anos e é filho do pastor César e da pastora Selma. E eu quero agradecer a Deus pela vida desse jovem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida desse jovem que está fazendo a boa confissão de fé na presença do Deus Altíssimo, na presença de muitas testemunhas.
ele está fazendo essa confissão de fé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas lutas, pelas batalhas que esse jovem venceu, Senhor, para chegar até onde está hoje aqui com 12 anos de idade, Senhor. Nós queremos também te agradecer, Senhor, pela a ação firme do Espírito Santo na vida dele. Nós sabemos, Senhor, que sem fé é impossível agradar-te. E este jovem, Senhor, nós estamos trazendo hoje esta oração, Pai, pela vida desse jovem que tem toda a vida pela frente. Assim como Jesus Cristo, lá entre março e abril, que foi o nascimento de Jesus Cristo, e ao completar 12 anos ele foi fazer a recitação da Torá. Então, que esse jovem cresça em espírito e em verdade na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Amém. Glória a Deus, Márcia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade, Pai, de fazermos esta pergunta. A lei mosaica, a lei de Moisés, a velha aliança ou Jesus Cristo e a nova aliança? Qual você prefere? Essa é a pergunta que não quer calar do Diário da Fé. Qual você prefere? Qual você quer destas duas alianças? Sim, porque você tem a oportunidade. Inclusive encontrei esses dias agora, nesta semana, um homem que eu já tinha encontrado ele, inclusive já comentei até sobre umas ações dele aqui no Jesus na Rua, na comunidade Jesus na Rua, e este homem anda de barbinha, aquela barba esquisita, comprida, chapéu preto, paletó preto, mais um sobretudo preto, que vai até como se fosse uma batina, mas é um sobretudo, ele é aberto na frente, é um sobretudo. E este homem vive na velha aliança. Os judeus vivem na velha aliança. Várias seitas aqui no Brasil vivem na velha aliança. Então por isso essa pergunta. A lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que Deus entregou a Moisés ou Jesus Cristo e a nova aliança? Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 11, versículos do 5 ao 10, com o título Lei de Moisés ou Jesus? Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Amém? Amém. Meus queridos, este é o apóstolo Pedro. É o Pedrão. Nós vamos ver aqui a oportunidade que Deus deu a Pedro dele falar a gregos e judeus. E depois nós vamos entender por que é que Deus levantou Paulo. E, inclusive, nós temos um livro, né? Chama Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém. Conta a história, um pouco da história desse homem que hoje nos deu a oportunidade, Jesus Cristo, através de Paulo, nos deu a oportunidade de sermos alcançados. E este apóstolo Pedro estava na cidade de Jope, é uma cidade à beira do mar, na casa de um irmão ali em Jope, e teve
arrebatamento dos sentidos. E este homem vai protagonizar uma ação maravilhosa de Deus na vida humana. Isso aqui é depois da descida do Espírito Santo, meus queridos. E ele teve esse arrebatamento. E Jesus Cristo vai falar com ele. Por que é Jesus que fala? É porque a voz de Deus é Jesus. Quando nós ouvimos, é Jesus. Quando Deus fala, é Jesus quem nós ouvimos. Amém, Márcia? Amém. Via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. Amém? Amém. Olha só, este homem, ele era judeu, hebreu, e tinha andado com Jesus Cristo. Então ele faz parte daquela seita do caminho. E este homem, por que nós estamos falando muito sobre ele aqui, trazendo detalhes sobre a vida desse homem? Ele estava na casa de Simão, o curtidor de couro. A casa desse homem era um curtume. E esse homem, Pedro, ele estava ali pela hora do almoço. Meus queridos, vamos imaginar essa forma. Todos os relógios do Jesus na Rua hoje estão no horário de 12 horas por dia. Então nós acordamos, o que para os outros é 6 horas da manhã, para nós é a primeira hora, é 1 hora. É a primeira hora. E nós vamos até 12 horas, que é 6 horas da tarde para as outras pessoas. Por que nós estamos nessa pegada, meus queridos? Porque nós estamos procedendo à leitura da Bíblia em 195 países do planeta Terra. E nós estamos usando a hora universal, que é a primeira hora é 6 horas da manhã e a última hora, 12 horas, é 6 horas da tarde. Por que nós estamos fazendo isso, meus queridos? Porque nós temos um relógio de oração e neste relógio de oração as pessoas confundiam muito a história de estarmos num horário de 24 horas ou de 12 horas. Nós estávamos no horário de 24 horas e as pessoas no horário de 12. Aí aquilo que era 12, aí confundia tudo, toda a cabeça daquelas pessoas que estavam junto conosco. Certo? E então nós resolvemos fazer dessa forma. E se você quiser, também pode. O seu relógio aí, você pode fazer isso. Meus queridos, aquele homem estava ali por volta da hora sexta. Né? E na NVI, que ela traz nosso horário local do Brasil, então era às 12 horas, meio-dia, por aí assim, e meio-dia para nós é 6 horas, né? 6 horas é meio-dia. Porque o dia tem 12 horas, então 6 horas é meio-dia. Estou trazendo isso aqui, meus queridos, para que a gente possa entender e compreender aquilo que Deus está fazendo. Para nós sairmos de algumas cassações em países totalitários, nós estamos usando essa nomenclatura do dia com 12 horas. Amém, Márcia? Amém. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, e répteis e aves do céu. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Deus trouxe ali naquele lençol
naquele vaso, naquele lençol, a forma das coisas na terra. Por quê? Porque tinha quadrúpedes, tinha feras, tinha aves, e não ouvi ele falar de peixes. Mas é possível que tivesse também ali peixes, né? E um fragmento da face da terra, com todos os seus nuances e animais que podem ser usados como alimento. Meus queridos, Deus fala de uma forma sublime com o apóstolo Pedro nesta visão. Porque Deus fala com ele a respeito de ele não rejeitar aquilo que Deus aceitou. Aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário não pode ser desdenhada pelo homem. E nós temos visto muito no nosso tempo, no dia que se chama hoje, o desdenho dos homens contra os próprios homens, pelos quais Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Amém, Márcia? Amém. Eu ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. A intimidade que Pedro tinha com Jesus Cristo é fantástica. Levanta, Pedro. Anda, rapaz. Que alui. Que avexa. Mata um desses animais e come. E Pedro vai nos dar, na porção seguinte desta palavra, uma resposta que muitos de nós temos dado a Deus. Amém, Márcia? Amém. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha vida entrou coisa alguma comum ou imunda. Amém? Amém. De maneira nenhuma, Senhor. Eu não vou lá na praça levar um café para aqueles mendigos que estão lá. Eu, café com biscoito, vou levar um café com biscoito, fazer um café na minha casa, levar para os mendigos que estão na rua. De maneira alguma, Senhor. Eu jamais estive... Aí solta aquelas frases medonhas que as pessoas usam no dia que se chama hoje. Pedro estava se referindo a animais impuros. Porco, né? É um animal impuro para o judeu. Pedro era judeu. E ele estava se referindo a isso. Répteis, né? Lagartixa, cobra, camaleão, são impuros. E ele estava se referindo a isso. E hoje nós temos visto, meus queridos, evangelistas que querem ser evangelistas. E eu tenho feito um treinamento com evangelistas aqui na minha cidade, pessoas que vêm de fora, e eu faço um teste simples, meus queridos. Qual é o teste simples, apóstolo? Eu pego a pessoa e digo: irmão, irmã, vamos dar uma volta, vamos ali na rua ali resolver um negócio comigo. Vai, apóstolo, eu vou andar puxando o senhor no meio da rua, não vou não. Nós temos um treinamento, meus queridos, para pessoas que querem ser evangelistas ao redor do mundo, que é o trem de cego. Como é que ele funciona? Nós pegamos 10 pessoas, pegamos uma pessoa que não conhece o bairro e vamos
para o local mais difícil aqui da nossa cidade de Araguaína. E uma pessoa vai ligada à outra pela mão, confiando no que está à sua frente. Agora, detalhe, quem vai na frente sou eu. E quem vai nos conduzindo é a pessoa que não conhece a cidade. O que é que isso significa, meus queridos? Confiar em Deus no evangelismo, confiar em Deus para fazer a ação de Deus nessa terra, você tem que fechar os olhos e confiar nele. É pela fé que você anda, meus queridos. É por um momento de fé que você anda. É desta forma que nós treinamos os nossos evangelistas. E detalhe, nós tivemos um caso que depois agora já foi retificado. Aquele casal não apostatou da fé. Não apostatou da fé, é porque eles são evangelistas e eles não são brasileiros. Eles foram poupados porque são americanos. Eles já estão de volta nos Estados Unidos da América e eu quero aqui de púlpito pedir perdão a estes irmãos, porque o que foi nos passado, meus queridos, Jacqueline e Peter, que foi passado para nós é que vocês lá não confessaram a Jesus Cristo. Mas não é verdade. Vocês confessaram sim, mas quando eles viram a forma da fala e a credencial americana, o passaporte americano, vocês foram inclusive libertos daquele grupo que tinha sido preso. E Deus seja louvado na vida de vocês. Meus queridos, nós temos que ter hombridade. Nós temos que ter coerência ética para tomar decisões, para viver aquilo que Jesus Cristo nos dá como oportunidade. E aqui eu estou de púlpito, pedindo perdão aos nossos irmãos, que agora eles vão partir para um outro lugar, não é mais para lá, porque eles disseram que queriam ter sido mortos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. E é desse jeito. Amém, Márcia? Amém. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Amém? Amém. Por que o pedido de perdão do Projeto Jesus na Rua a esses evangelistas veio nessa palavra? Porque essa palavra, Deus diz, não tornes tu comum aquilo que Deus consagrou. E esse casal foi consagrado por Deus a evangelista. E nós, por uma informação truculenta, atrapalhada, não da nossa parte, porque nós recebemos essa informação de alguns irmãos que estão lá. Então, não tornes tu comum ou impuro aquilo que Deus purificou. Amém, Márcia? Amém. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Amém? Amém. E esta visão, ela aconteceu por 3 vezes. Desceu o lençol, a pergunta, desceu o lençol, a pergunta, desceu o lençol e a pergunta.
e tudo foi recolhido ao céu. O que é que estava acontecendo ali com Pedro? Estava que Deus criou todas as nações da terra. E Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Ele só ia para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse instante, meus queridos, nós vamos trazer aqui: você está fazendo acepção de pessoas? Sim, você se comunica, se reúne, se congrega só com as pessoas da sua comunidade? De outras comunidades você não se congrega, não se ajunta? Meus queridos, para mim, o companheiro da Umbanda, ele é um reconciliado, ele ainda não sabe, mas ele é. Do candomblé, seja qual for a situação dele, ele é um reconciliado. Há a possibilidade da reconciliação desse homem e dessa mulher. Então, eu vou sim aonde eles estão. Um dia não deixaram eu entrar. Foi top. Lá em Belém do Pará, eu fui com um amigo e ele disse: nós vamos atuar, eu tenho a oportunidade de entrar. Assim como João entrou lá na casa do sumo sacerdote, este homem, fomos entrar lá nessa casa e eu fui tirado lá de dentro pelos seguranças. Eles não me machucaram, não me maltrataram. Só: apóstolo, o senhor não pode estar aqui. Os nossos guias não descem com o senhor aqui. Ah, bom, tá certo, então deixa eu ir embora. E eu fui tirado ali. Num outro lugar eu fui tirado à força. Eles me pegaram, me levantaram do chão pelos braços e pelos cotovelos. Mas não me maltrataram, só que era a forma de tirar dali de dentro. Depois eles me colocaram no chão normal e eu segui o caminho sozinho. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Você está sendo um religioso, hipócrita religioso? Sim, porque esta pessoa, antes de ser do candomblé, antes de ser da Umbanda, antes de ser um espírita, antes de ser um ateu, graças a Deus, antes de ser um agnóstico, antes de ser qualquer coisa, porque isso ele ficou depois que ele nasceu. Quem trouxe ele à Terra, meus queridos, foi Deus. Foi Deus quem trouxe ele. Então ele é passível de ser evangelizado e aceitar Jesus Cristo e ser por ele salvo. Amém, Márcia? Amém. Lê os versículos, apóstolo. Esse foi o último. Sim, eu sei. Lê os versículos. Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha vida entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou.
E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Amém? Amém. Olha só, meus queridos, muitas vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós achamos que é correto. Que achamos que é correto, apóstolo? Sim, que achamos que é correto. Porque nem sempre é correto. No evangelismo, através dos tempos e das gerações, meus queridos, tem acontecido situações inusitadas, como esta situação que aconteceu com esse casal que está, que foi, vamos dizer assim, salvo por uma situação. Agora, meus queridos, só para concluir esse negócio desse casal que aconteceu, ao chegar nos Estados Unidos da América, ela descobriu o quê? Ela está grávida no seu 2º mês. Ou seja, se tivesse acontecido a morte, né, ali daquele casal, seriam 3 que seriam mortos, porque o bebê que está no ventre dela também morreria. E detalhe, o bebê ainda não temos como saber o que é, mas nós vamos agradecer a Deus pela vida desse bebê. Pai, em nome de Jesus, este casal, Senhor, nós agradecemos pela vida deles, nós agradecemos pela tua ação na vida desse bebê. Meus queridos, agora detalhe interessante, ela já tem quase 50 anos, viu? Ela vai ter o bebê com 50. E o esposo dela tem 51. Então, são milagres que nós não conseguimos entender e nem mensurar. Acredito que este bebê que está no ventre da tua filha, Senhor, tu tens um projeto grande na vida desse bebê, porque a vida do casal, Pai, já foi deveras agraciada por ti, pelo fato de estarem vivos, e a tua filha dando à luz a esse bebê, um parto, como ela diz, parto natural. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida desses homens e mulheres de Deus que estão espalhados. Oh, aleluia! Estão espalhados nos 6 continentes da terra, Senhor. Este povo, Pai, que não tem medido esforços para levar a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nesse instante. Oh. Encontrei uma expressão que vai para os nossos evangelistas americanos. Oh my God. Oh meu Deus. Márcia, faça a leitura do versículo de meditação. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Amém? Amém. Aleluia.